Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa nossa gravação. Nós estamos aqui para apresentar a Escola Preta 2022, que é uma iniciativa da Produção Preta, um espaço de desenvolvimento da cultura e do fazer negro, da comunidade negra, da consciência negra. E a Escola Preta é uma proposta de troca de experiências em que professores, ativistas, articuladores, entendidos e interessados passam a construir momentos de reflexão sobre assuntos pertinentes a essa temática. Esse ano é o terceiro ano da Escola Preta. Em 2020, nós tivemos uma participação efetiva de professores da escola estadual, então quatro cidades e diretorias de ensino participaram. Foi muito importante para a gente entender como era necessária a nossa construção. Em 2021, a gente preferiu fazer convites e 60 profissionais de várias áreas foram convidados, e a partir desse convite nós tivemos a aceitação de pelo menos 25, 28 pessoas que participaram, né? E ao longo desse período nós construímos um espaço do WhatsApp em que a gente acumula em torno de 38 pessoas que estão convidadas para esse no momento de 2022, que é sempre uma continuação daquilo que foi feito. Nesse espaço do WhatsApp, foi disponibilizado um material em PDF em que há uma catalogação de 10 atividades que nós fizemos ano passado, gravadas, com uma média de 2 horas de gravação por atividade. Nós falamos sobre diversos assuntos. Nós falamos sobre letramento racial, nós falamos sobre o combate efetivo ao racismo, a vivência no ambiente escolar da educação étnico-racial, nós falamos da história da construção do povo brasileiro, com ênfase à história negra, e nós fizemos isso. Nós falamos da música, a influência do ritmo afro-caribenho no Brasil. Nós tivemos a presença marcante do pessoal de Salvador, do Recôncavo Baiano, do estado de São Paulo, da capital e da Baixada Santista, da onde é o ponto focal da proposta da Produção Preta. Então, recomendo, para entender um pouco mais do que tudo que a gente está falando, que nós estamos fazendo como proposta, que é um convite para a troca dessas experiências que cada um de nós temos, seja ela experiência de vivência, experiência acadêmica, experiência no campo jurídico, no campo da sociologia, da filosofia, vários tipos de experiência, e é isso que a gente quer, que essa construção seja catalogada e colocada à disposição daqueles que tenham interesse. Então, dito esse início do que pelo menos um panorama do que foi até aqui a Escola Preta, a proposta esse ano ela se diferencia um pouco porque de antemão a gente apresenta alguns temas, né, que são os temas para que a gente possa construir uma base inicial de conversa
essa base inicial de conversa mínima para que a gente entre efetivamente no nosso programa. Isso aconteceu de uma maneira marcante no ano passado, porque percebemos que cada um tem um nível de entendimento e a gente precisa alcançar pelo menos uma conversa que todos fiquemos conscientes do tamanho da nossa responsabilidade, né? Então, assim, os 5 primeiros temas que a gente espera tratar, e daqui a pouco eu falo como é que a gente vai tratá-los, são a subalternidade e submissão, a escravidão ou escravização, combinado e lei versus preconceito e discriminação racial e injúria racial, quesito raça-cor e heteroidentificação, política pública de igualdade racial e ação afirmativa antirracista. E, dentro desse início, a política de participação do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. SINAPIR quer dizer Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Para isso, explicando um pouquinho cada um deles, assim, subalternidade e submissão, escravidão ou escravização, a gente tratar que, mesmo hoje no mercado de trabalho, existem, infelizmente, existem ainda consequências do que se viu desde o momento da escravidão, né? E passou a ser escravização porque deixamos de ser coisa e se transformamos em pessoas, né? E essa subalternidade ou submissão, ela é muito marcante no próprio contrato de trabalho brasileiro, que um dos elementos do contrato de trabalho no Brasil é a subordinação, raiz que, infelizmente, ainda carrega esse tipo de consequência. A gente é subordinado a algo, a gente não tem tarefas, na verdade, é subordinado. Isso gera uma série de consequências. Então, importante dizer que, nesse primeiro momento, a gente vai falar que cada um desses elementos aqui são para um sábado, tá? E, no final, vou dizer como a gente espera que isso aconteça, mas esse seria o nosso primeiro elemento, falar da atual condição e da histórico da construção do nosso mercado de trabalho. Em seguida, o combinado e lei e preconceito e discriminação racial e injúria racial. Na verdade, combinado é um termo que vem dos próprios bancos escolares, que os professores fazem combinados para que os seus alunos, dentro das suas responsabilidades, sigam e tornem possível a convivência. E a lei nada mais é do que uma sequência disso. Então, a gente deveria ser, pelo menos, muito menos jogo de interesse, como é, mas muito mais um combinado social. E, assim, o que o preconceito, a discriminação racial e a injúria racial força a haver esse diferencial, considerando que a injúria racial ela foi elevada à categoria de ser imprescritível de uma maneira bem recente. Isso vai ser mencionado mais para frente. Quanto ao quesito raça-cor e interidentificação, isso são, terceiro sábado, isso são elementos próprios da própria modo como a gente identifica a legislação de ação afirmativa e até mesmo a forma pela qual ela deveria ser apresentada na sociedade, a dificuldade enorme que a gente tem de captar o quesito raça-cor, né? As várias formas, principalmente dentro da saúde e dos concursos públicos, em que a heteroidentificação é utilizada para garantir o atendimento a certas prioridades e, do outro lado, no concurso público, para garantir o sistema de cotas.
Até aqui tudo bem? Vocês estão me escutando? Oi? Estamos sim. Tá bom, muito obrigado, Naila. Tranquilo. Quanto à política pública de igualdade racial e ação afirmativa, nos primeiros artigos do Estatuto da Igualdade Racial, há uma identificação de como é que deveríamos agir, e é um estatuto que a gente vai usar bastante, porque muito pouco se conhece dele de uma maneira prática, mas a gente vai usar bastante para que, no caso, a política pública, que é todo o Estado e aí toda a sociedade agindo em prol da construção da construção de uma equidade racial e de uma igualdade social, né? E a ação afirmativa é a prática disso, é quando, na verdade, a política projetada ela se torna uma medida prática, que pode ser desde uma campanha até mesmo um sistema de cotas, como exemplo. Né? Não é única e exclusivamente, não é só campanha, nem só sistema de cotas, mas a construção de uma de ação afirmativa antirracista é uma medida prática. Lembrando que a luta antirracista é de toda a sociedade, e se é mais marcante para a população negra é porque, efetivamente, sofremos na pele durante 350 anos e mais de 130, na verdade, para tentar fazer uma reparação ou uma reconstrução ou uma construção nova da sociedade brasileira. E, com isso, chegamos à política de participação popular no Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Muito por conta de não haver no Brasil uma maneira adequada de participação popular, e muitos governos, seja de esquerda ou de direita, na hora que chegam ao poder, eles não se preocupam com essa participação popular de forma muito efetiva. No caso da esquerda, pelo que eu vi, aí é uma opinião toda própria, a participação popular é aqueles que estão do lado do governo. E no caso da direita, na verdade, é um esquecimento total e vem mais parecendo com comitê de participação. Isso nós estamos falando dos conselhos de participação, nós estamos falando da participação popular organizada através de organizações não governamentais, a gente está falando da participação em petições públicas, nós estamos falando de voto, tudo isso tem a ver com a participação popular, e o SINAPIR, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é alijado dessa participação muito por falta de conhecimento. Um exemplo de participação popular que está ativo e que é muito marcante na sociedade é o sistema da criança e do adolescente, né, que todos vocês devem conhecer, que tem os conselhos de direito da criança e do adolescente e que tem os conselhos tutelares. O SINAPIR, o Sistema Nacional, ainda engatinha, apesar dos 10 anos de vida e dos mais de 80 anos de tentativa, né, porque isso não é novo, na verdade, só se materializa em 2010, mas essas construções começam já na década de 20 e 30, né, para poder ter um sistema de participação popular. O que a gente pretende com esse momento, né, é discutir onde nós podemos incidir enquanto sociedade organizada e, portanto, indivíduos coligados no mesmo interesse, né, onde nós podemos incidir na construção desse SENAPIR e o que foi construído até agora, o que houve de retrocesso com a atual gestão brasileira, estadual, de São Paulo e municipal da Baixada Santista e de outros espaços que a gente conseguir verificar. Por exemplo, se entrar o pessoal de Salvador, o que há lá na Bahia, o que há. Inclusive, na Bahia, há um estatuto todo próprio de igualdade racial que eu sei que foi construído em Salvador.
tá? No caso de São Paulo, o estado de São Paulo é o primeiro estado, antes até, em 1984, que tenha um conselho da comunidade negra. E a cidade de Santos, especificamente, é o primeiro conselho municipal da comunidade negra do Brasil, né? Enquanto São Paulo é o primeiro de estado na política municipal, que é a política que nos afeta diariamente. Santos foi o primeiro conselho municipal de comunidade negra do Brasil, né, no setor municipal. E aí, vencidos esses 5 primeiros sábados, né? Lembrando que assim nós vamos combinar, eu tenho uma proposta que eu vou falar ao final de como vamos combinar isso, mas a ideia é acontecer nos sábados, a partir das 9, 10 horas da manhã, até no máximo meio-dia. Tá? Até aqui tudo bem? Posso passar o slide? Sim, tudo bem. Pode. Então, já entrando no programa, e aí ficando mais denso, né? A necessidade de a gente ter uma construção bem direta relacionada à história. O limite que nos leva a 1830, né, é que a primeira legislação brasileira voltada a combater o tráfico negreiro foi em 1830. Tá? A gente teve outros momentos de outras legislações, inclusive a escravização indígena, o fim da escravização indígena aconteceu anos antes, quase 80 anos antes, né? Em 1758, algo assim. Mas, pelo menos, a Escola Preta não tem ainda capacidade suficiente para poder dar conta da história indígena. Então, a gente remete ao nosso marco de estudos a partir de 1830, que é a tal da lei para inglês ver, que não foi a lei para inglês ver coisa nenhuma. Na verdade, isso é mais um dos erros históricos, porque se fosse só isso, Luiz da Gama, por exemplo, não seria conhecido do jeito que é conhecido por ter libertado 500 escravizados, principalmente 217 só em Santos. Tá? Então, a gente começa de algum lugar e o início das discussões históricas vem da ideia das legislações, das guerras brasileiras, do que foi construído durante o tempo de 1830 a 1988, considerando que a escravização brasileira, ou a escravidão, como éramos conhecidos como coisa, ela se deu oficialmente até 1888, mas o crime de racismo só veio a ser punido em 1989. Né? Então, a gente vai contar de uma maneira efetiva em uma dedicada à linha do tempo dos sábados, depois do alinhamento das cinco histórias, nós vamos contar um pouco sobre essa história aí, que é, ao mesmo tempo, triste e ela é apaixonante. Em seguida, a ideia de interpretar o Estatuto da Igualdade Racial, principalmente no que se refere aos 50 primeiros artigos. Né? Os 50 primeiros artigos eles dão uma construção bem interessante para que a gente fale das 8 ou 12 políticas públicas de igualdade racial, dependendo de como você encara isso, e, dentre elas, uma das principais, que repete a Lei 10.639 de 2003, que se trata do ensino da história da África e a construção da brasilidade a partir da contribuição do povo negro. Nós não vamos falar da história da África nessa escola preta. Por quê? Teria que a gente ter especialistas sobre história da África, dedicados sobre isso, e só os povos que tiveram seus reinos, né, e construíram isso, já daria um ano inteiro de conversa. Então, para evitar que as pessoas tomem isso como algo incorreto,
Então, vamos falar aqui da contribuição do povo negro brasileiro de 1830 até século XXI, 2022, né? Então, é importante ter esse recorte. E as consequências econômicas, sociais, políticas que adensam essa nossa cultura brasileira. E debater caminhos. Esse debate dos caminhos dos territórios locais vai depender muito das informações que trouxerem. O ano passado, por exemplo, a gente teve de forma marcante, uma participação de Thais Helena, que trouxe, no final do nosso Escola Preta, trouxe a ideia do racismo ambiental e focou bastante nas palafitas de Santos, que é o conjunto de residências subnormais, favela, que são em cima do mangue, né? Isso foi bem interessante para a gente fazer uma correlação dessas habitações com os resíduos, né? Com o lixo, né? E isso debater os arranjos locais, por exemplo, a gente não sai do tema de combate ao racismo, não sai do tema de construção da nossa civilidade, mas entra num tema de sociologia, com geografia, com meio ambiente, que é tudo conectado. Por exemplo, em mais outro sábado, a gente, talvez de uma forma bem concreta, aí a gente vai falar de como é que é essa história de responsabilidade social, o que vocês conhecem como ESG, né? Que é um trabalho dedicado às empresas e aos governos, em que o meio ambiente, o social e a governança, elas estão ligadas através de uma legislação muito recente, né? Que se trata de um decreto federal de 2018, mas também de um padrão ISO, o 26.000 de 2010. E falar um pouco, no mesmo momento, do combate ao racismo com os novos padrões de uma identificação do racismo estrutural, que agora, pelo decreto legislativo 10.932 de 22, né, de 10 de janeiro, estabelece qual é o padrão do racismo estrutural, entre outras coisas. E falar desse julgamento do HC 154248, que o ministro Edson Fachin foi o relator, que trata da injúria racial como sendo imprescritível. Esse momento vai ser importante para a gente saber os dispositivos legais mais recentes que a gente pode usar, além do Estatuto da Igualdade Racial. E, mais lá no final, a gente trazer a ideia de como é potente, se soubermos usar no sistema, a Lei 13.019, de 2014, que, apesar de ser uma grande construção legal, na verdade, a gente quer a ideia sociológica, de serviço social, psicológica, que traduz em algo importante, que são as organizações não governamentais. As organizações não governamentais que são um marco importante da própria construção do povo negro, as confrarias, as irmandades, e algumas outras, por exemplo, também vão ser estudadas. E aí, algumas que vão ser indicadas para estudo, elas estão aqui. A Sociedade Protetora dos Homens, Protetora dos Desvalidos, Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental Negro, o Movimento Negro Unificado e tantas outras, o Guelé 10, a Negro, a Coalizão Negra por Direitos e tantas outras. E, no final, a gente espera que fazer um grande estudo sobre conferências que houveram no Brasil desde 1986, em que o negro na Constituinte era uma referência para que houvesse novos padrões constitucionais, passando pela primeira Convenção Negra de São Paulo,
Isso são materiais que eu vou disponibilizar, junto com as propostas regionais, pelo menos da Baixada Santista, de 2013, de 2017, e as que estão sendo construídas agora, em 2022, que eu estou participando do processo de conferências. A conferência é como se fosse uma renovação das políticas. Tivemos 5 conferências nacionais, de 2003 a 2022, e até agora as construções que foram feitas nas conferências estão muito desrespeitadas. E a Escola Preta se prestará a fazer todas essas discussões e adensamentos para que nós, com nossa inteligência e troca, saiamos dessa história de só falar em termos de conferência e passamos a falar sobre política pública e ação afirmativa. Eu espero, sinceramente, ter dado para vocês um panorama bem concreto do que é a proposta, né? É lógico que tudo que está sendo explicado aqui vai ser reexplicado, e a ideia é que, a partir de março, quinzenalmente, desde a primeira semana de março, quer dizer, logo depois do Carnaval, né? Carnaval acabou, né? Quer dizer, não sei nem se vai começar em março, mas, afinal de contas, está marcado para fevereiro, março. A ideia é que, na primeira semana do Carnaval, a gente comece o primeiro ponto, o primeiro tópico aqui explicado, e, a partir daí, de 15 em 15 dias, nós reunamos para poder fazer essa construção. A outra coisa que eu queria combinar é, a partir do momento que vocês têm esse material lá no grupo, que está em sequência ao que foi proposto no ano passado, tá? Já como uma sequência, já está lá todo esse material que eu disponibilizei aqui nessa apresentação. A ideia é que cada um de vocês que se interessar construa junto essa apresentação. Fale assim: Renato, eu quero falar sobre esse ponto. Não vou ser eu que vou falar. Eu vou ajudar, apoiar e construir junto, mas eu quero que vocês falem, né? Porque, afinal de contas, a proposta é que cada um traga um pouquinho dessa construção para a gente fazer algo mais plural. E a pessoa que quiser apresentar vai ter de 20 minutos a meia hora para fazer essa apresentação, seguida de debate, como o que agora se inicia. Eu abro a palavra para quem quiser falar sobre o que a gente conversou até agora. Um ótimo dia, muito obrigado por vocês estarem presentes. Fica franqueada a palavra para quem interessasse. E, por favor, não me deixem só. Falem, se apresentem, né? Se apresentem e fiquem à vontade. Mas tem que ligar o microfone. É que eu descobri que o meu fone de ouvido só ouve, não está falando. Tive que tirar. Tá dando para me ouvir? Tá. Então, como eu estava já com a câmera aberta e você deixou a palavra suspensa, eu peguei. Então, eu me chamo Luciane Cardoso de Melo Santos. Eu conheci o Renato há pouco tempo, até confundi chamando ele de Roberto, mas quando ele me falou do tema e dessa temática que está sendo, que ele tem esse grupo que desenvolve essas atividades de produção preta, isso já me interessou, porque eu moro em Santos, mas eu sou baiana, sou de Salvador, e anualmente eu vou à minha terrinha, Beijar a Pedra, e dançar um samba de roda. E, assim, eu vim de Salvador, eu cheguei de Salvador quinta-feira passada, e o lugar de onde eu sou, de onde eu vim, eu sou oriunda de periferia, embora hoje eu esteja aqui em Santos em uma outra condição, mas eu tenho um retrovisor com a tela máxima ligada para de onde eu vim, para quem eu sou, mas sempre observando e analisando a história da minha família,
na comunidade da Santa Cruz, ali mais próximo, na região da Chapada do Rio Vermelho, atrás da Ceasa do Rio Vermelho. Não sei se tem alguém de Salvador, não sei se alguém conhece Salvador, para entender de onde eu sou. E eu tenho esse olhar. Eu sou filha de uma mulher muito guerreira, que teve 4 filhos, e ela era costureira de pessoas granfinas, como ela dizia, da burguesia de Salvador. E ela tinha um olhar de que, embora ela só tivesse até a 4ª série, por que o filho de branco e de rico pode, e o preto e o pobre não pode? Então, filho de preto pode e pobre pode. Então, ela foi a primeira, a precursora na minha família a colocar os filhos na universidade. Ela tinha 14 irmãos, ela veio da roça do interior de Maragogipe, uma região bem na roça mesmo, e ela tinha esse olhar. Dentro da família, entre os irmãos, ela era uma referência. Ela era realmente diferenciada. E ela ela montou, através de um projeto social que ela fazia, de igreja e tal, ela era espírita, né? Então, ela fazia um projeto social e ela encontrou algumas crianças na rua, em idade escolar, só que não frequentavam a escola. Naquele tempo, a escola não era algo regulamentado de que toda criança tem que estar na escola. Isso estava só na Constituição, né? Mas não era isso que acontecia, então não existia dispositivos para que realmente isso fosse fundamentado, fosse concreto. E minha mãe pegou 4 crianças e começou a levar lá para casa para a gente ensinar, porque eu com 10 anos estava na 5ª série, então eu já podia ensinar quem não sabia ler. E aos poucos foram chegando mais crianças, porque minha mãe, além de comprar lápis e caderno, ela ainda dava lanche. Tipo assim, um quissuco com um biscoitinho, e chegava mais crianças dentro da nossa casa. E aos poucos aquela proporção foi acontecendo e passou a existir uma escola. Funcionava gratuitamente para as crianças da comunidade. E aí eu vou encurtar a história, porque ela é longa, porque foram muitas foi uma jornada com veredas assim muito intensas para mim e para os meus irmãos. A escola, eu me formei em magistério, pedagogia na Católica de Salvador. Eu fiz escola pública a vida inteira, mas na hora de fazer faculdade, a minha mãe tinha uma expressão que ela dizia: nem que eu arraste barriga pelo chão, mas vocês entram na faculdade. E ela, como costureira, trabalhava bastante, e eu fiz faculdade, fiz católica, fiz pedagogia na turma de 94, fiz coordenação pedagógica, e depois a gente foi trilhando essa escola aí, e hoje a escola ainda existe. Minha mãe faleceu há 5 anos, eu estou aqui em Santos, mas hoje quem assumiu a escola foram professoras que se formaram, fizeram pedagogia, mas que tem uma origem lá naquela alegria de viver, que hoje tem o nome da minha mãe, Escola Luísa Melo. E eu revisito esse lugar, essa comunidade, para observar, porque eu tenho fotos. Quando eu tinha 15 anos, eu era professora de uma turma de 5 anos, e eu tinha foto. Eu tenho foto. No dia do meu aniversário de 15 anos, eu tinha uma turma de 35 alunos. E eu olho para essa foto, várias fotos desse período, e nenhuma daquelas crianças ascenderam, ficaram ali. E os caminhos que elas vivenciaram depois não são tão diversos. Dentro daquela realidade, continua. Então, isso me incomoda. E hoje, fazendo psicologia, no 3º ano de psicologia, eu tenho esse olhar. Eu tenho essas fotos, venho catalogando, fui lá há 2 semanas atrás e buscando informações como estão essas crianças, aquelas fotos, muitos estão lá, alguns se envolveram com tráfico,
E, assim, esse material, para mim, tem sido valioso ter esse olhar. E eu estou falando demais. Luciane, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que a tônica da Escola Preta tem sido a emoção, sabe? Não é nenhuma novidade, pelo menos para mim. Vocês todos, na verdade, não participaram do ano passado. Algumas pessoas que participaram do ano passado vão chegar e vocês vão ver o que eu estou falando é bem real, tá? Não sei se hoje, até porque algumas já sabem como é que é o ritmo, mas quando chegarem vocês vão ver. Há muito choro, de verdade, de verdade, né? Mas isso é por conta de que aqui é um local seguro para falar. Somos a maioria esmagadora negros. Brancos aqui são muito bem-vindos, mas são cota, né? A cota é o contrário, né? E inclusive vi que Solange está aí, seja muito bem-vinda, Solange. Mas então, só para falar que não é novidade. Eu vou pedir para você segurar a sua emoção um pouco, né? Porque ela vai ser distribuída para todos nós ao longo do ano inteiro. A ideia é que a gente vai fazer 20 sábados, né? Espalhados no ano, de 15 em 15 dias. Mas eu gostei da sua história, a gente vai repetir, ela vai ter um momento, você vai contar essa história melhor. Salvador e o Recôncavo nos interessa absurdamente. Há uma ligação histórica marcante que a gente precisa recordar entre Baixada Santista e Recôncavo Baiano. Eu não sei se vocês sabem, mas ela existe e é forte. Só que eu gostaria de dar a palavra para a Rosana e para quem mais se interessar. Eu estou marcando Sim. a Rosana porque ela levantou a mão. Acho que foi ela que levantou a mão. O Vinícius Sim. Constantino também vai falar em seguida. Fica à vontade, Eu já ia Rosana. parar mesmo. Rosana, depois Vinícius, por favor. Rosana, depois Vinícius, por favor. Bom dia. Eu acho que eu fiz um sinal Fez. de Não, mas não quer pause. falar? Aproveitando que você pelo menos se apresente, né? É verdade. Apresente-se. Eu sou de São Paulo, sou formada em Direito, venho de uma família em que meus pais eram bem inspirados em deixar a gente estudar e tal, e eu fui a primeira da família a ir para a faculdade. Então, trabalhadores, meus pais, né? E trabalho no Tribunal Regional aqui do Trabalho. Hoje em dia, tem 10 anos que eu trabalho lá. Então, e estou aqui para aprender, né, com vocês, com a Escola Preta, porque não tenho nada de letramento racial, embora seja negra, tenha sofrido vários tipos de preconceitos e problemas, mas não tenho letramento racial, tem nada assim. Não aprendi nada de políticas públicas para o enfrentamento de racismo, nada disso. Então, estou bem no início assim, desse aprendizado. Venho mudando, venho aprendendo muito, e cheguei aqui no grupo por causa da minha psicóloga, que é negra, e me indicou essa escola, esse caminho aí para poder entender melhor, me entender melhor e entender essa história dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes de nós, e aprender. Isso. Obrigada. Rosana, você é extremamente bem-vinda e você vai se surpreender o quanto você sabe, sim, de letramento racial. Você vai se surpreender para ver o quanto um pouquinho o seu olhar virando para um lado ou para o outro, né? Fazendo o teste do pescoço, que é o primeiro teste que a gente faz quando a gente está na rua, está no comércio, está no nosso restaurante que a gente vai, que a gente tem condição de ir, né? Como muito poucos têm da nossa tez, a gente faz o teste do pescoço e a gente já percebe a primeira grande letramento racial, que é o letramento Isso. racial que a gente sente na pele. Então, fica tranquila, você tem muito para contribuir. Eu acho que
A identidade de você estar no Tribunal do Trabalho vai fazer muita diferença para a gente. Você viu que o primeiro tema já é trabalho, né? Já é relações de trabalho, né? Então, assim, a gente vai usar de uma maneira tentar de uma maneira menos acadêmica, mas mais prática, a gente construir isso juntos. E tudo que você trouxer é muito bem-vindo. Então, você está em casa, fica tranquila. A gente não se conhece, bem-vinda. Muito obrigada à sua psicóloga por ter feito essa indicação. Né? Muito obrigada. Então, assim, fique à vontade. Vinícius Constantino, meu amigo, fica à vontade de falar. Bom dia, pessoal. Vou me apresentar, sou Vinícius Constantino, tenho 45 anos, sou casado, pai de 2 meninas lindas e sou bacharel em ciência da computação, né? Analista de sistema por formação, tenho licenciatura plena em matemática, né? Tenho 28 anos de magistério, né? E completo, né? 28 anos esse ano. E no movimento negro já tive participações no Conselho da Comunidade Negra, em projetos envolvendo a saúde da população negra, né? Venho de uma família de portuários, né? Sou daqui de Santos. Então, eu ouvindo uma história como a da Luciane, uma história muito bacana, muito bonita, digna de um livro, quem sabe, né, Luciane? De relatar, compartilhar essa experiência, muito bacana, prestei atenção. Tive a oportunidade de estudar em escola privada, né, e na própria faculdade também, até pela condição que há umas décadas atrás o trabalhador portuário, ele além de ser reconhecido pela importância, né, do trabalho aqui no porto e da importância do porto para o Brasil e para o mundo, eles também tinham umas condições diferenciadas, que foram as lutas que esses trabalhadores conquistaram aqui na cidade, por também ser pioneira nos primeiros sindicatos de trabalhadores, nos sindicatos portuários. Então, eu acredito que parte da população aqui de Santos, que são de famílias portuárias, já começaram a colher lá atrás alguns frutos da luta, né? Da luta do povo, que às vezes é sempre colocado de lado, sempre colocado em segundo plano, sempre tendo um olhar diferenciado para eles, mas eu consigo visualizar que essa classe trabalhadora deu muito orgulho para os seus familiares, assim como eu sempre tive do meu pai e a minha mãe, que sempre esteve ao lado dele, né? O que eu posso falar é que é uma experiência nova, né? A Escola Preta, conheço o projeto, conheço o formato do projeto, não só da Escola Preta, como de outros projetos parecidos, e achei interessante, e venho para me reciclar, ter um novo olhar e quem sabe eu poder como é que eu posso falar? Poder me dedicar e contribuir o tanto quanto esse projeto mereça, né? Então, vai ser uma via dupla, né? Eu vou me dedicar e assim eu também vou adquirir. Então, eu estou à disposição para quem precisar, contato, alguma coisa assim. No decorrer do ano, a gente vai alinhando melhor nossas ideias e colocar esse projeto em prática. Parabéns, Renato, obrigado pelo convite. E assim eu espero que a leveza que foi essa apresentação e como está sendo os depoimentos dos colegas, das colegas que está acontecendo agora de manhã, que seja assim no decorrer do nosso ano e melhore ainda mais. É só isso que eu desejo. Nós chegamos ao ápice, Vinícius e demais, no final do ano, estarmos combinando todos para ir para a Bahia. Chegamos ao total de, no final, 18 pessoas prontas para ir em Salvador. Aí, a pandemia, essas coisas... Pandemia, nós vamos aproveitar esse ano mais gente construindo junto, quem sabe
no meio do ano a gente vai para Salvador, que também é bem animado, né? Meio do ano, Nordeste, né? Lá não tem forró, É mas mais que, a gente dá um jeito. ainda mais que os calendários turísticos está tudo sendo remanejado no meio do É, ano, né? essa, Aquele atrativo para o povo aqui do Sudeste e do Sul, que é frio. Venha para Salvador, venha para Goiás, venha para o então, Nordeste em si, então, né? Já tem povo, o patrocínio da Luciane, né? Que ela já tem muitas Luciano, milhas, ela falou que está sempre. Luciane, Não, eu Luciane, eu não entendi anual, eu entendi ela falando mensal, que ela vai é, sempre lá para beijar pedra e tudo. Então, as milhas ela já vai distribuir aos demais. você É não, o que eu você acredito, não né? sabe, você não sabe da maior, você não sabe da maior. Tem gente que está lá esperando com a gente com a chave na porta, você entendeu? Nossa! Preços módicos e muita muqueca. Mas aí Ah, é o seguinte, é para ser leve porque o assunto é muito pesado. Então, você foi muito marcante e vai ter uma hora que vai ter efervescência, a gente vai ter um fervor maior, tal. Isso daí é normal, tá? E assim, com relação à troca, é importante se dizer que o nosso WhatsApp, da qual a Solange vai estar convidada imediatamente em seguida dessa atividade, ele abre nos sábados e fechará nas terças-feiras. Explico por quê. A partir de terça-feira, começam as informações do próxima aula. Como esse módulo ele é quinzenal, talvez a gente deixe uma semana aberta, né, para esse tipo de troca, para fazer anúncio, para fazer propaganda de si mesmo. Isso é normal, não se preocupem, né? O administrador, que é esse que vos fala, vai ter um momento que vai fechar para poder dar informações efetivas dos outros espaços. Eu agradeço a referência Só para complementar, viu, Renato? Até para a Luciane, que eu até não digo que eu me identifiquei, eu me identifiquei pela luta dela, né? A persistência. E sabe, Luciane, às vezes, quando a gente ocupa também espaço na sociedade, não digo de destaque, mas pelo esforço, pelo estudo, a meritocracia em si, às vezes incomoda. E aí a gente tem que saber lidar com o incômodo da pessoa ao lado, porque a gente sempre tem que provar em dobro, né? Tem que provar capacidade, tem que sempre estar justificando, e isso me incomoda muito ainda. Por exemplo, há 10 anos atrás, no atual estágio que estava da política atual da cidade, principalmente de Santos, que é uma cidade muito difícil de lidar eu não quero usar as palavras erradas, é muito difícil de lidar com esse tipo de ascensão, né, da população negra. Eu tive a oportunidade de presidir já um Rotary Club na cidade, eu já tenho a oportunidade de estar presidindo uma associação de moradores de bairro, num bairro bem centralizado aqui na cidade de Santos, e são conquistas que não é por direito, não, foi por competência, por reconhecimento, por trabalho, por equipe, por grupo. E isso daí, quando você falar a escola, fui para a coordenação, eu já fui coordenador de escola, coordenador de diretoria de ensino, e isso é bacana, é bacana. Eu acho que o caminho é esse, porque se a gente tem um foco e colocar todo ele em prática, não digo o sucesso, mas o retorno é certo, é fato. Obrigado, Renato. De nada. Parabéns. Mas eu quero escutar Obrigada. os Obrigada, demais que não falam. As demais que não falaram. Doutora Naila, me socorre aí. Não, eu tô ouvindo aqui a história da Luciana, eu tava lembrando da Luciane, estava lembrando do meu avô. Meu avô faleceu faz 11 anos. Ele também era baiano. Eu fico até emocionada falando dele. Ele era sindicalista, ele foi preso na época da ditadura. Né? E meu pai também passou por um monte de dificuldades, mas ele sempre focou em educar os filhos dele são todos formados. Aí eu tô lembrando dele agora. Ele também sempre incentivou os netos a estudarem. Apresente-se, por favor. Agora eu tô Quero te conhecer, Naila. Agora eu tô um pouco emocionada.
Minha tia também é lá da Santa Cruz, por parte da minha mãe. Minha família toda é baiana, meus avós. Peraí, gente, eu tô eu voltando. sei, respira, respira, respira. Sol, socorre, Sol. Sol Cunha, por favor, fica à vontade para se apresentar. E tem uma pessoa que é a Miriam. Miriam também, por favor. Vamos deixar a nossa amiga se recuperar. Eu estou falando, a Escola Preta é muito isso. Fica à vontade, viu, Naila? É muito isso de verdade. Sol, se apresenta, por Olá, meu favor. povo. Sol. Olá, meu povo, bom dia. Meu nome é Solange Cunha da Silva. Muitos me chamam de Sol, e esse Sol veio a partir dos meus alunos, né, que eu atendia lá na Praia Grande. Sou educadora de artes, né, há 20 anos, e por consequências físicas, né, e patológicas, eu estou readaptada na secretaria de uma escola. Estou aqui porque conheci o Renato no final do ano passado, né, Renato? Acho que em novembro, tivemos uma reunião por conta de um outro projeto, e a Lu é uma querida, que estamos aí fomentando um projeto educacional, e essa história dela também muito me emociona, né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei fantástico isso. E aí fiquei sabendo da Escola Preta, né? Só que eu estou mesmo aqui devido ao link que a Lu colocou no nosso grupo. E eu agradeço muito ela ter feito isso. Eu acabei de chegar do laboratório, fui fazer um exame de hemograma, de sangue, um hemograma, e imediatamente entrei, que eu falei, eu quero muito ouvi-los, né, saber mais um pouco sobre essa escola. Então, trabalhando na Praia Grande, sempre trabalhei com a periferia, a maioria dos meus alunos negros, né? E aí, então, eu decidi estudar a cultura afro. Ai, que delícia! Estudar a cultura afro, né? Então, me dediquei a esse estudo, sendo professora de arte, levei de uma maneira geral. Então, nós tivemos... Sol, desculpa, Sol. Liga de novo o seu microfone, perdão. Pronto, estão ouvindo? Pronto, estou ouvindo. Fala. Então, aí eu comecei a desenvolver, assim, de uma maneira muito humilde, né, um projeto na escola somente com os alunos e a equipe. Aí a equipe abraçou, foi um projeto lindo, que eu pedi o envolvimento da escola toda, até o pessoal da cozinha também se interessou e foi fazendo, e foi lindo. E esse projeto foi crescendo. É uma escola de contraturno, né? Não é uma escola de ensino regular. E nessa escola, no contraturno, eles tinham aula de artes, balé, dança, karatê, né? Religiosidade. E aí, o nosso projeto, a nossa escola, foi a única escolhida para representar todo o município no dia 20 de novembro da Consciência Negra, né? No município de Praia Grande. Enquanto eu estava montando a exposição dos alunos, ensaiando com eles lá no teatro, né? O Vasconcelos, que é o diretor do MAI, da USP, né? Museu de Arqueologia e Etnologia, viu o projeto, adorou. No segundo período, né? O período da tarde, ele desceu com os professores os quais ele estava capacitando, e aí me fez um convite para ir para a USP, né? E desenvolver esse projeto com ele, para que fosse um projeto piloto no município, e aí poderíamos, então, ampliar e estender às outras escolas. Infelizmente, isso não foi para frente, devido a uma limitação intelectual mesmo das pessoas que estavam ao meu redor, e de não entender a importância de um convênio com a USP e o MAI, acabamos perdendo isso, infelizmente. E aí eu adoeci,
enfim, e estou readaptada hoje na secretaria. Mas o que eu quero dizer mesmo é que o Renato ainda falou, né? A Sol, né, está aqui, e eu sou a branca aqui no meio dos meus colegas, mas para mim, gente, isso não tem diferença nenhuma, sabe? Porque o meu sangue tem esse povo, né? E não tenho como não honrá-los, né? E mesmo que eu não tivesse no sangue, eu tenho na história do meu país. Então, também não tenho como não honrá-los. Então, para mim, não existe quando as pessoas... Eu estou na escola e tem um espaço que pergunta, né? Qual a sua raça? Eu falo, gente, eu poderia tirar isso daqui. Eu não consigo fazer essa pergunta, porque, para mim, somos todos seres humanos, né? Então, enfim, se a escola é preta, eu também sou, né? Então, eu estou aqui com o coração aberto. Se, como diz o Renato, né, já vou inserir ação no grupo, te agradeço, Renato. E eu quero contar eu vou encerrar contando algo assim que aconteceu entre mim e a Lu. Nós estávamos no carro fomentando, né, esse projeto. Vamos sentá-lo, né, e pensar como que nós poderíamos fazer isso, e etc. No dia seguinte veio o convite do Renato numa reunião que nós estávamos devido a um outro projeto. E aí eu mandei uma mensagem para a Lu, disse, como o universo é soberano. Né? Estávamos aqui pensando como que nós faríamos com uma fresta, né? Nós precisávamos de uma fresta para poder iniciar o projeto, né? Começar a estruturar as ideias, de repente se abriu um portal. Né? E eu disse, Lu, o universo é muito soberano, quando nós estamos genuinamente na busca, né, de melhorar a nós, a uma sociedade, né, ou a uma comunidade, enfim, nossos vizinhos, que seja, quem esteja ao nosso entorno, o que é possível, né, do micro para o macro. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Então é isso, gente, podem me chamar de Sol Preta, se vocês quiserem, ao invés de Sol Cunha, que eu vou aceitar isso. Renato, obrigada pela oportunidade. Lu, querida, se não fosse você, eu não estaria aqui. Obrigada por ter mandado o link. E eu estou disponível, né? Eu costumo sempre dizer isso, estou disponível, né? Ao que vier, ao universo, e com o coração aberto. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Renato, reverencio a tua disponibilidade, a tua atenção com o ser humano, viu, querido? Obrigada. Então, eu vou aproveitar esse seu depoimento para falar duas coisas sobre a minha pessoa, já que, né, todo mundo falou de si, para não ficar uma coisa assim do tipo fria. Primeiro que tem 21 anos que me chamam de palmiteiro. Quem é preto sabe o que eu estou falando e eu vou explicar. Eu sou casado com uma mulher branca. E por conta desse casamento, na verdade, a gente sofre preconceitos. Vários, né? E a gente sofre preconceitos da comunidade brasileira, que é mestiça. Ela é descendente de italiano e eu sou descendente de indígena com negro. Então, assim, para mim, é muito comum, por exemplo, no restaurante, atenderem ela e não me atenderem. Extremamente comum. Não é que é normal, nunca vai ser, né? Mas também eu já fui a feijoadas do Movimento Negro com ela e vi pessoas comentando: ele casou com uma branca. Como é que ele pode trabalhar com a comunidade negra? Que não sei o quê. Então, assim, eu sofro vários preconceitos de vários jeitos diferentes. A Escola Preta não é uma resposta para esse preconceito. Na verdade, é um entendimento de livramento meu. É algo que eu preciso fazer para mim, para entender como funcionar melhor. Porque se eu me coloco à disposição da sociedade para, inclusive hoje, estar num espaço
em que eu estou representando uma organização como a Ordem dos Advogados, eu certamente sofro vários tipos de pressão que foram falados aqui. Então, quando eu falo da cota branca, é porque é muito bem-vindo que a sociedade brasileira sejam os brancos e os negros, os amarelos e os cor de abóbora, os verde-limão, todos lutem com a consciência pela negritude e não pela branquitude, que não tem nada a ver ser branco. A branquitude é um elemento social de afastamento ou de desligamento ou de desumanização do povo negro, que não tem nada a ver com cor de pele branca, por incrível que pareça. Mas isso é algo que a gente vai ver depois, né? Então, essa minha confissão pública, que vai ficar gravada, que todo grupo vai escutar, assim, me incomoda profundamente o fato de ser chamado de palmiteiro. Profundamente, né? E é algo que é um preconceito muito forte, que é fruto de preconceito racial, tá? Essa é a primeira coisa. Eu sei que há, e reconheço que há, um apagamento e principalmente um deselo social com relação à mulher negra. Isso é inegável, sabe? Não há como você fazer nenhum tipo de trabalho desse e não ter o cuidado de entender que a mulher negra é deixada de lado no que se refere à moral, o material e ao emocional, para dizer o mínimo, tá? Mas isso não dá direito a ninguém, seja que cor de pele for, a desmerecer o outro por causa da sua relação de amor. Não dá, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dividir com vocês, eu venho de uma família de direita. Eu venho de uma família militar. A minha família inteirinha participou do lado militar do golpe de 64. Tá? Eu sou o adverso da família. Assim, eu sou o primeiro advogado da família. A primeira geração que resolveu buscar o direito pelo lado da constitucionalidade. O resto todo era pelo lado da direita militar. E eles defendem, né? Estão vivos. Meu pai, que já se foi, mas defendem. Tenho tio que foi general de exército, tio que foi coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tio que foi coronel do Exército, gente que trabalhou no IME, do Instituto Militar de Engenharia. Quer dizer, eu sinceramente, meu trânsito inicial não é ser um homem de esquerda, mas hoje eu sou um homem que me considero ser de centro-esquerda. E isso não impede que eu faça o debate, inclusive com as pessoas que consideram o racismo algo comum, né? Normalizar o racismo não é algo possível, porque é um crime, mas tem gente que trata, inclusive, o racismo como comum, né? Acha que é mimimi. E eu tenho, com certeza, a tranquilidade para debater com esse tipo de pessoa. Então, essas duas marcas significativas, né, de ter sido criado pela direita e de ser casado com uma mulher branca, não me impedem de saber, muito pelo contrário, me motivam a trazer para a troca. Eu falo muito de troca, mas é justamente isso que eu quero. Eu quero, como já aconteceu, e vocês vão ver em alguns vídeos da Escola Preta, em que eu fico muito mais calado. Mas eu sou o provocador. Então, de alguma forma, eu vou provocar e vou me retirar da cena para a pessoa falar. E pode falar um tremendo absurdo, ou pode falar a coisa mais justa do mundo. A gente vai debater sobre isso, sobre o absurdo ou a coisa mais justa do mundo. Doutora Naila, estou falando para você que é emocionante mesmo. E olha, isso é porque você não conheceu as mulheres de Oxum que tem dentro do grupo, que elas debulham em lágrimas mesmo. Mas não, é que essa semana foi aniversário do meu avô, aí meu pai estava falando bastante dele esses dias. Que legal.
Minha amiga, o meu avô, ele fez 5 militares de alta patente da AMAN, mas ele carregava para cima e para baixo o livrinho vermelho da China comunista. Olha isso. Meu avô era do Partido Comunista. Então, olha que bagunça que é na casa do meu avô preto, né? Meu avô Tô percebendo. é uma bagunça, é por isso que eu sou assim bagunçado. Fica à vontade para falar, você tem a palavra. Agora, sou a Naila Costa, sou advogada. Conheci o Renato faz pouco tempo, graças à Comissão de Igualdade Racial, que a gente está tentando desenvolver um trabalho juntos. E eu estava ouvindo a história, né, principalmente da Luciane, e me fez ter essa lembrança do meu avô, do quanto ele foi importante, do quanto a história dele também é importante, do quanto que ele marcou a gente. E eu tô aí para ajudar o Renato no que ele precisar, né, nessa parte da escola negra, preta. Bom, você não vai me ajudar, não. Na verdade, a gente vai se ajudar junto. E a ideia é o seguinte, já que todos falaram, e a gente tem mais meia hora, mas eu queria dividir com vocês. Esses assuntos em pauta, que, como eu disse, estão no PDF, tá? Eles vão ser distribuídos por interesse. Eu quero falar sobre... Não importa se sabe. Você tem tempo para poder entender e trazer. De repente, você tem uma nota de rodapé que você leu num livro que é importante para ele ficar 2 horas debatendo. Então, nem tamanho, nem qualidade, porque a qualidade vai virar da troca. A proposta de ser uma escola não é que necessariamente é uma escola em que formal. Primeiro que não tem parede, né? Já perceberam que só as paredes de casa, né? A segunda coisa é o seguinte, ela é baseada na troca. Então, se a Sol, por exemplo, quer falar sobre o desenvolvimento que ela fez no trabalho dela, ela vai falar da 10.639 na perspectiva dela, da lei, da história da África, da participação do negro no Brasil, na perspectiva dela, durante meia hora. E nós vamos abrir o debate e nós vamos falar sobre isso e nós vamos chegar a uma conclusão ou não. A ideia é que, no final, a gente faça um conjunto de perguntas, não soluções. E essas perguntas se transformem em um formulário. Vou repetir. A metodologia é, durante meia hora, a pessoa apresentante vai falar o seu ponto, tá? E nós vamos chegar a um momento que vai ser a discussão. Tendo 5, tendo 6, tendo 3 pessoas, tendo 20, não importa. Nós vamos fazer aquele debate, aquela discussão que deve correr durante 1 hora, e, ao final, a gente vai fazer um conjunto de perguntas. Por quê? Porque a proposta é que a gente construa um formulário de perguntas e que a gente dê algumas respostas ou múltiplas escolhas para que a gente possa dividir com as pessoas que não conhecem a Escola Preta. Então, mais do que resultados, propostas, textões, a gente ter questões, né? Porque não adianta dizer que a gente vai conseguir construir uma escola preta, entrando mais uma Zetildes, uma escola que seja completa, se a gente não se questionar, tá? Então, e a ideia também é o seguinte: aqui não é um espaço em que a gente vai privilegiar o aluno de escola pública, o aluno de escola privada. Não. A ideia é a gente alcançar o professor, o advogado, a pedagoga, a psicóloga, o processador de dados. Porque nós, tirando a Naila, que provavelmente aqui nesse grupo é a mais nova, nós não tivemos oportunidade de ter esse tipo de conversa nos bancos escolares. Nós não tivemos oportunidade de ter tido esse tipo de papo nas nossas formações universitárias ou de pós-graduação. Então, que a gente tenha esses sábados quinzenais a oportunidade de fazer esse tipo de questionamento. Você pode, por exemplo, eu vou trazer um texto e vou apresentar o texto antes e a gente vai debater sobre aquele texto. Beleza. Você pode, eu tenho um filme que é de 15 minutos, 20, 30 minutos, e eu vou falar algo sobre aquele filme.
eu vou fazer... Então, o formato, como você vai apresentar, dentro do tema que você escolher, que vai ter que passar por mim, que você é o curador disso, né? No grupo, você me chama no grupo, ou então expõe para o grupo, eu quero fazer esse tema e eu posso fazer esse tema no sábado tal, né? Que aí eu vou botar a relação de sábados lá que a gente vai desenvolver, e vai ser com esse vídeo, ou com esse ponto, ou com essa parte do livro, ou que vai falar sobre esse tema. Os temas já estão ali. Os temas são aqueles. Eu vou escolher 2 temas, tá? 2 temas. E no que se refere a Zenildo, depois ver o nosso vídeo completo, mas para entender o que eu estou falando. Mas o que se refere às organizações não governamentais negras, cada pessoa pode escolher 1, 2 ou 3 para estudar sobre ela. Então, eu vou estudar sobre o Gueledés, eu vou estudar sobre a Educafro, eu vou estudar sobre a Frente Negra Brasileira. Pronto, escolhi 3, já é coisa demais. Eu sugiro que cada um estude sobre uma, para se aprofundar bastante. Uma, porque já há bastante coisa para se aprofundar. Tá? E depois, lá na frente, quase no final do ano, a gente vai trazer as impressões de cada um sobre essas organizações. Se você perceber bem, e eu vou dar a dica de qual é o objetivo final disso, que não está escrito, mas vai estar gravado, a gente começa com uma sensibilização, tá? A gente passa por um estudo da legalidade e da sociedade negra, e a gente termina com propostas de soluções voltadas à aplicação da participação popular e do terceiro setor negro. Vou repetir. A gente começa com uma sensibilização, a gente fala sobre temas, tá? A gente passa por um misto entre a legalidade e o social, até porque o racismo ele não vem de uma condição científica, o racismo é criado num cientificismo torto, num cientificismo não real, tá? Mas ele hoje, a raça ela é uma condição social brasileira criada não por genética, mas por condição social e econômica, tá? E a gente vai ver muito isso nesse período que fala de legislação, história. E, no final, a gente tem o que de mais moderno a gente tem de combate ao racismo, de enfrentamento, na verdade, ao racismo, e de letramento e educação étnico-racial, e constituindo nos enfrentadores que são essas organizações não governamentais que estão identificadas ali. Tá? De propósito, não foram colocados conselhos da comunidade negra, não foi colocada a Fundação Palmares, porque nós estamos aqui para privilegiar a sociedade civil. Tá? Mas a gente vai falar certamente sobre essas outras organizações. Eu queria saber se há alguma dúvida, tem mais gente entrando nessa última meia hora, quero conhecer essas pessoas que estão entrando, quero dizer que tudo que está aqui disposto está sendo gravado e, por gravação, vai ser colocado à disposição do nosso grupo do WhatsApp, e vocês que estão dentro do WhatsApp, tudo bem, quem não estiver, depois me conecta ou passa a conexão para quem te chamou para participar, que eu coloco vocês dentro do grupo. Tudo bem? Eu queria conhecer, tem algumas pessoas que entraram aqui, eu queria conhecer Zenildo e Juliana, exatamente. Bem-vindas. Quem pega a palavra primeiro? De onde você é? O que você faz? Como você conheceu a Escola Preta? Não fiquem acanhadas, por favor. Dona Zenildes, Dona Juliana, as senhoras estão com a palavra.
Acho que é Zetildes, desculpa, não é Zenitildes, é Zetildes e Juliana. Juliana, fica à vontade. Juliana Ixi, acabou. na verdade, não é Juliana, eu entrei no perfil dela, é Liliane. Eu sou de Salvador, Liliane, né? bem-vinda. Eu não tô acostumada muito com a plataforma do Zoom, aí eu estou me perdida, não posso nem colocar minha câmera aqui. Você tem câmera? Se você tiver câmera, Tem. se você tocar na tela, Ah, aqui vai já vi. aparecer uma... Isso, aí... Já Isso! vi! Bem-vinda! Ah, obrigada. Eu sou Liliane, eu sou irmã de Luciane Mello, foi ela que me falou sobre essa escola Ah, preta, né? Eu bem-vinda. sou de Salvador e é isso. Eu sou funcionária pública. Me interessei por esse tema aí, porque ah, a imagem ficou ruim. Mas é isso. Pena que eu entrei já muito tarde. Não, mas está gravada. Você, Luciane, você, por favor, mande o telefone dela para mim, para ela se incluir no nosso WhatsApp. Salvador é muito bem-vindo. Na verdade, a gente considera Salvador como outro país que a gente quer invadir e ficar, tá? O nosso interesse é promover uma invasão. Nós não somos a Rússia e muito menos somos a Inglaterra, mas a gente quer invadir e ficar e morar aí, fica tranquila, né? Liliane, já estão organizando uma excursão para Salvador. Serão muito Quem bem-vindos. está ao lado da Liliane é minha sobrinha, Maria Clara. Essa aí é a minha origem, a minha essência, a minha ponte que me liga a Salvador são eles, minha família, que estão lá. E Salvador aqui tem privilégio, sabe? Fala primeiro, tá? Porque, né? A gente comemora o 2 de julho, né? Então fica tranquila que a gente entende perfeitamente. A Zetilde saiu, gente? Saiu, né? Ela caiu. Aí, mas voltei. Ela está aí. Fica à vontade. De onde você é, como é que você conheceu a Escola Preta? Seja bem-vindo. Então, bom dia a todos, a todas, a todes. Eu sou maranhense, eu estou em São Paulo já há alguns anos e sou do Movimento Popular de Saúde da região Sudeste, mas também a gente começou com o pessoal da Zona Leste, né? Na continuidade. E aí eu conheci, e tem umas companheiras de tantos grupos que me indicaram para entrar nesse grupo. Então, conheço muita gente que está nesse grupo, então eu disse que sim. Então, eu estou por aqui, sou educadora popular, sou auxiliar de enfermagem, trabalho numa escola, trabalho no hospital público do Estado, e sou mutirante aqui do Jardim São Savério, sou petista, corintiana, e a gente sou tecondista, a gente tem um trabalho social aqui faz 20 anos com o pessoal do esporte, e movimento de saúde, movimento social, e estamos juntos, né? Agora eu já não sou mais uma garota, já sou uma senhora de idade, não participo de muita coisa, e aí a gente fica nesse meio todo como educadora social e se completando. É mais ou menos isso. Estou por aqui. Muito prazer. Não sei muito o que é a escola, mas quero conhecer. Bom, duas coisas é importante. Ver esse vídeo de hoje, para a senhora entender, né? Participar do grupo de WhatsApp, eu acho que a senhora já está, você já está, vou te chamar de você já está, né? No grupo de WhatsApp. Porque eu sou um jovem garoto de 48 anos de idade, então eu acho que dá para chamar de você. Então, acho que dá para chamar de você. E outra coisa, importante você se ligar, tem depois quem ainda não viu, tem um PDF que a gente tem todas as aulas anteriores de 2021, são 2 horas de aula cada um, mas todas as aulas estão ali. Uma já dá uma certa noção, 2, quem quiser, são 20 horas de aula, mas nosso ritmo é que a gente grave para deixar para a posteridade, para deixar para quem virá saber o que a gente está falando, né? De qualquer forma, Zetilde, seja muito bem-vinda.
para você ter uma ideia, eu ainda não falei, eu faço parte da Aliança Pró Saúde da População Negra de São Paulo, né? De Geralda, de Arlete, de Arnaldo Marcolino, de Pai Celso Chaguian. Quer dizer, nós estamos meio que em casa. Então, Arnaldo. imagina. Fique tranquila que nós Ok. estamos tudo em casa, né? Você é muito bem-vinda, né? As bandeiras aqui, na verdade, a gente não pede para baixar, não. A gente pede para levantar mesmo e sacudir com força, Uhul. tá bom? Salve. Então, Eu não posso participar, mas estou por aqui, tá? Vou tá deixar a bom, câmera desligada porque eu estou fazendo outras coisas e estou presente. tá bom, tá bom. Eu acho que temos aqui mensagem de telefone. Eu acho que a Luciane, você quer falar? É coisa rápida que eu queria compartilhar com a minha irmã, que eu comecei a apresentação falando sobre a história da nossa mãe, e quando você começou a apresentação, você falou de algumas diretrizes da Escola Preta para esse ano, e você está falando sobre os próximos passos que a gente deve seguir, e que essas pessoas que estão aqui, a gente pode montar um coletivo bem interessante, e essas conexões elas fluírem numa direção de uma soma de esforços muito grande para a gente fazer essa construção, né, de uma forma muito significativa para a nossa causa. Então, na verdade, o que eu vejo é a possibilidade da gente encontrar o tal do caminho quando dizem que não há elementos para poder ter na escola um trabalho desenvolvido. Não deixam a participação popular chegar junto. E a ideia é que a gente, onde puder incidir, seja em Santos, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde for, Araraquara, Pindamonhangaba, onde for, né, a gente quer incidir e apresentar essas questões que eu falei. Lembrando que a gente vai fazer um alinhamento de propostas de conversas em que a gente vai ter aqueles 5 primeiros pontos que eu falei no começo, né? Depois estão lá na nossa proposta. Aí depois nós vamos falar de uma maneira densa sociologia e direito. Basicamente é isso. Nós vamos agrupar isso em experiências que já foram feitas por organizações não governamentais, algumas eu disse aqui, algumas vocês podem trazer, e no final, por que não, perguntas. Não vamos fazer conclusões, nós vamos levar perguntas daquilo que a gente trabalhou para a sociedade. É isso, eu fico super satisfeito com tudo que aconteceu hoje aqui. Há uma nova mensagem aqui que eu não estou vendo quem foi que colocou, deixa eu ver quem foi. Desculpa, aqui como eu estou, Liane, bem-vinda, obrigado pela recepção. Então, assim, na verdade é isso. A gente está aqui para a gente se reconhecer e conhecer os nossos trabalhos. Todos, todas e todos são muito bem-vindos, muito, tá? O que a gente espera é que, com isso, as pessoas participem e, por mais que, mas eu não tenho nada para contribuir, de repente uma frase sua contribui bastante, tá? De repente um pensamento, uma indicação de um filme contribui bastante. Então, assim, ninguém é dono da verdade, mas algumas coisas o movimento negro já construiu e a gente vai trazer o melhor que a gente tiver. E com isso, às 11h45, eu me despeço e minhas últimas palavras são braços abertos para da Escola Preta para todos e todas vocês. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui e até a próxima. Agradeço também pela oportunidade e estou disponível. Até. Obrigada a todos também. Obrigada. Bom sábado para todos. Até logo, gente. Bom final de semana e abençoado para vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima.